A depressão é considerada a doença do século. Se estima que 20% da população mundial teve, tem ou terá depressão. O Brasil é um dos países da América Latina com maior incidência de depressão. Temos cerca de 10% da população acometida de depressão no Brasil. Por isso, por ser uma doença tão prevalente e de significado tão importante, aparecem vários tipos de tratamento para tentar minorar os efeitos desta doença. Para a depressão grave, além das medicações e da psicoterapia, são necessários outros tipos de terapia. Sobre um desses tipos de terapia, mais moderna, que ainda está em início ainda a sua execução, vai falar para nós a doutora Luísa Bisol, que é professora de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará. Por favor, doutora Luísa. Olá a todos, gostaria de me apresentar. Eu sou Luísa Weber Bisol, eu sou médica, psiquiatra e docente na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje estou aqui a convite do Dr. Ricardo Pereira, que também meu colega, né, por muitos anos aqui no departamento, e que tem um projeto muito bonito de divulgação científica para a comunidade geral, né? Então, é um canal em que ele pede aos colegas para falarem de algumas coisas, e hoje ele me pediu, gentilmente me convidou, e desde já agradeço a oportunidade. Eu vou aqui compartilhar o contexto da minha fala de hoje tem a ver com a questão da depressão resistente ao tratamento. Então, nós sabemos que o transtorno depressivo maior, que nós chamamos assim de forma mais popular depressão, ele pode acometer cerca de 20% da população. E desse contingente de pessoas que sofrem com o transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo maior é caracterizado por tristeza, falta de prazer, alterações de sono, alterações de apetite, culpa inapropriada, exagerada, ideias de desvalia, de que eu não tenho valor, de que eu não sirvo para nada, e muitas vezes ideação suicida, né? Então, é um quadro que pode ser grave e que cerca de 30% das pessoas que sofrem de depressão não respondem adequadamente aos tratamentos convencionais. Nesse contexto, surgem muitos estudos e pesquisas direcionados ao tratamento do que nós chamamos depressão resistente ao tratamento. E, inclusive, aqui no nosso Hospital Universitário Walter Cantídio, nós temos um projeto de extensão que chama-se ProAdere, que é o Programa de Apoio ao Deprimido Refratário, que já funciona há alguns anos e que acolhe pessoas com transtorno depressivo maior resistente ao tratamento. Mas, assim, o que nós temos a oferecer a essas pessoas que não respondem adequadamente ao tratamento que nós chamamos de primeira linha, que são baseados no uso de medicações, como, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina. Quando o paciente fica caracterizado que ele usou as medicações em doses adequadas e tempo adequado, que ele aderiu ao tratamento e que não há outras razões para que não esteja respondendo, a gente passa a considerar que ele pode ter um transtorno depressivo maior resistente ao tratamento. E, nesse contexto de oferecer opções a esses pacientes, temos algumas estratégias de neuromodulação, e eu vou compartilhar o slide aqui para poder mostrar essa, eh, esse, essa notícia que foi, né, veiculada recentemente, e que, então, quando falamos e acho que está dando para enxergar. Esse é um artigo publicado agora recentemente nessa revista especializada nessa questão da estimulação, né, cerebral, e que
fala muito dessas estratégias de neuromodulação, e eu fiz questão de colocar ali os autores, porque entre os autores está um colega nosso, brasileiro, né, o doutor André Brunoni, então, que é uma pessoa muito estudiosa dessa área, e esse artigo, então, fala, quando a gente fala em neuromodulação, e especialmente esses tratamentos, nós vamos estar falando da eletroconvulsoterapia, da estimulação magnética transcraniana e agora, mais recentemente, aí, desse equipamento que é o TDCS. Então, são estratégias destinadas às pessoas que não respondem ao tratamento considerado de primeira linha e que podem se beneficiar, né? A eletroconvulsoterapia, ela tem uma complexidade maior, uma necessidade de ser feita em ambiente hospitalar e com anestesia, e que torna um pouco mais complexo, né? E a estimulação magnética transcraniana, embora seja um procedimento um pouco mais simples, ele também necessita ser feito num ambiente acompanhado por um profissional, enfim, né? E agora a grande novidade do TDCS é a possibilidade de que o paciente faça isso no seu domicílio. Então, essa questão é fundamental para a gente poder entender a importância disso, né? De que pessoas que talvez tenham acesso a esse tipo de tratamento. Claro que isso precisamos de mais experiência com esse tipo de tratamento, isso ainda está incipiente aqui no Brasil, muito inicial, mas a grande mensagem que deve ficar é que nós temos estratégias, nós temos condições de ofertar opções para aquelas pessoas que não melhoram com o tratamento convencional. Vale sempre a pena investir nos pacientes e seguir estudando e nos atualizando para que possamos oferecer alternativas viáveis e eficazes para as pessoas que sofrem com depressão, né? Lembrando que a depressão tem acarreta muito sofrimento e muita incapacitação. As pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem produzir, não conseguem aproveitar também a sua vida, e isso tem um impacto muito grande, né, na vida dessas pessoas. Então, queria agradecer, espero que tenham gostado. Agradecer também, vou interromper o compartilhamento para deixar minhas palavras finais e agradecer novamente ao meu amigo que tanto me prestigia sempre por aqui. Um abraço a todos. Agradecemos a doutora Luísa Bisol, que falou para nós sobre uma nova forma de tratamento da depressão grave. Quando você vai a uma consulta, quanto por cento do que o médico lhe falou, você consegue se lembrar dessa consulta? Esse é o assunto que nós vamos abordar no próximo vídeo. Até lá!